Olá, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com as nossas vidas, amém? Hoje a dupla está de volta. Finalmente. Samuel está de volta aqui comigo, graças ao bom Deus, já amém. Venceu o Covid, como eu venci o Covid também, só não estamos sentindo o cheiro das coisas. Estamos vencendo. Mas logo o Samuel está sem olfato e sem paladar, eu estou só sem o olfato, né? Não estou sentindo o cheiro das coisas, mas logo volta. Amém, Deus quiser. E outros irmãos também que já foram recuperados. A mãe de Samuel hoje voltou para casa, né? E falta o Eric voltar para casa também, mas Deus está sarando e curando amém. Todo mundo. E Deus é maravilhoso, Deus é bom, né? E antes de tudo, como diz o Samuel, curte o vídeo, se inscreve no canal, compartilha com aqueles a quem você ama esse estudo e todo o material que tem lá no nosso canal, que é um material muito bem preparado com muito zelo, com muito amor pela palavra de Deus. Então são estudos que quem assistir não há a menor dúvida de que será abençoado e abençoada. Então compartilha o nosso canal com as pessoas que você ama, tá bom? Família 3IPI. E aí, Sá, dá o seu oi. Olá, pessoal. Queria estar com vocês pessoalmente, né, mas não tendo essa possibilidade ainda. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, estar aqui com o pastor Marcelo de novo, revê-lo depois de... Hoje já são 16 dias afastado, isolado, né? Graças a Deus, para mim os sintomas foram bem tranquilos, foi muito parecido com uma gripe mesmo, um pouco mais duradoura, né? Mas o que ainda fica meio chato é essa questão da falta do paladar, da falta do olfato, mas que com a graça de Deus isso vai melhorando, né? Eu agradeço a todos os irmãos que oraram por mim, que oraram pelas pessoas da minha família, né? Como o pastor falou, que já estão se recuperando, e continuar orando pela vida do Eric, né? Que logo ele também esteja de volta à sua casa, né? Então, mais uma vez, uma alegria poder compartilhar esse tempo com vocês. Bom demais. Bom, vamos orar. Samuel depois vai ler o texto e a gente vai continuar aquele papo que a gente começou no estudo anterior. Santo Deus, em nome de Jesus Cristo, glorificamos o teu santo nome pela tua providência nas nossas vidas, ó Deus. Agradeço a ti pela cura do Samuel e de todos da família dele que estão passando por esse momento, pela cura que o Senhor proporcionou a todos eles e que o Senhor está proporcionando ao Eric também, que logo ele esteja de volta em casa, Pai, em nome de Jesus Cristo. O Senhor tem se mostrado fiel e poderoso nas nossas vidas e nós glorificamos ao Senhor, porque Deus é um Deus tremendo. Continua abençoando o povo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. E também no estudo da Tua Palavra, sejamos iluminados pelo Teu Santo Espírito e todos aqueles e aquelas que assistirem esse estudo sejam quebrantados também, iluminados e abençoados no Teu poder. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Bom, então vamos fazer a leitura do 2 Samuel, capítulo 11. Nós vamos ler hoje o versículo 1 ao 5, para a gente continuar essa conversa, né, que o pastor começou semana passada. Eu estou lendo, irmãos, na versão da Nova Almeida atualizada, porque ela tem essas características que vão facilitar o nosso entendimento aqui também. Então vamos lá, 2 Samuel 11, do 1 ao 5, diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, Davi enviou Joabe, seus oficiais e todo o Israel. Eles destruíram os filhos de Amon e sitiaram a cidade de Rabá, mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real. Dali viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu.
Então Davi mandou mensageiros que a trouxessem. Ela veio e se deitou com ela. Ora, Batsebá tinha acabado de se purificar da impureza da menstruação. Depois ela voltou para casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Amém. Bom, na semana passada nós lemos esse trecho também, Sá, e eu destaquei ali 3 pontos, né, importantes desse trecho. Se você ainda não assistiu, vai lá e assiste o primeiro, que eram os ciclos de vida, né, como que podemos aprender a viver o melhor de cada fase da vida, que foi a questão do tédio, né, o que a gente procura, até usei a expressão, o que a gente caça para fazer quando a gente tá entediado, e também que quando Deus abre uma porta para que a gente possa fugir de uma tentação, nós devemos imediatamente correr por essa porta, né? E inclusive nesse ponto, quando você estava falando desse tema, eu me lembrei imediatamente da oração, que a gente chama a oração do Pai Nosso, né? A oração que nós costumeiramente fazemos, nossos cultos, nas nossas casas, né? Quando a gente pede para Deus, né, nos livrar das tentações, né? Nos livrar, nos abrir uma oportunidade de não cair na tentação. E a gente vê nessa situação, né? Ele fez isso para Davi, mas Davi não fez questão de... A porta foi aberta, mas... escancarada. Então, mas e aí eu fico me perguntando, porque Davi era um homem temente a Deus, um homem que amava a Deus, tinha um homem de fé, um homem que escreveu lindos salmos, um homem suscetível a todas as paixões, né? Mas o que será que aconteceu? Eu queria conversar com Davi, tomar um café com ele. O que aconteceu que ele não percebeu essa porta aberta, né? Que paixão arrebatadora foi essa que Davi teve por Batsebá, que fez com que ele perdesse o controle de si, o controle da situação, e se colocasse numa situação muito perigosa, né? Muito perigosa, né? E aí o texto diz que o Davi mandou alguém lá na casa da mulher, né? Vai lá, olha, o rei quer conversar com você. O rei quer conversar. Eu não sei se quem foi lá chamar a Batsebá já contou alguma coisa para ela. O rei viu você tomando banho, ele quer conversar com você, né? Qual a intenção de Davi, né? Será que ele ia dar uma cortina de boxe para ela? Mas eu que não foi. Ia recomendar que ela tomasse banho em outro cômodo da casa. Fosse mais cuidadosa, né? Põe uma cortininha lá na sua janela, minha filha, tal, né? Não pega bem, né? O seu marido está na guerra, o seu pai está na guerra, eu sou o rei. Mas depois a gente vê claramente que a intenção de Davi era bem outra, né? Era o desejo de se satisfazer sexualmente com Batsebá. Né, foi isso, e Davi foi arrebatado por esse desejo. E é incrível, né? A gente falando e lembrando de Davi, quem foi Davi, e tudo que a gente conhece através da Bíblia, né? Tudo que ele fez, escreveu, como ele era, como a própria Bíblia diz, né? O homem segundo o coração de Deus. A ele foi prometido o trono de Israel, né? Que dele viria o Messias. E mesmo Davi sendo essa figura tão importante na história bíblica, na sua relação com Deus, o quanto o pecado, né, ele é tentador. Porque às vezes a gente entende que cair numa tentação é quem é fraco, quem não tem fé, mas o pecado ele oferece algo que realmente parece um negócio perfeito, né? Algo que você não pode recusar.
E mesmo Davi com todas as características, ele cedendo, né? E isso eu acho muito incrível e interessante a Bíblia reportar, né? Relatar tudo isso que aconteceu para que a gente possa aprender. Muito humano, né? Exato. Várias vezes as pessoas, quando conversam comigo, fazem um questionamento acerca da pessoa de Davi por causa disso. Marcou a vida de Davi, né? Faz 4, 5 mil anos que a gente conversa sobre esse tempo na vida de Davi. E as pessoas dizem, mas o Davi e tal, você vê que escrevia salmo, mas adulterou, né? Quer dizer, às vezes de uma maneira a diminuir o Davi enquanto homem de Deus, como se dissesse assim, Davi não era tão homem de Deus quanto parecia. Ou querendo argumentar, né? Se Davi errou, eu também tenho meu direito. Mas o quanto Davi era homem de Deus, isso foi testemunhado pelo próprio Deus, está lá no livro de Atos, o próprio Deus dizendo, Davi é um homem segundo o meu coração. Então quem sou eu para dizer que Davi não era um homem de Deus? Se o próprio Deus diz que Davi era um homem dele, né? Então eu vejo isso na realidade pelo contrário. Não porque, então Davi não era tão santo quanto parecia. Eu vejo assim, não, ele era. Mas até um homem santo, consagrado, com a vida de santidade a Deus, como Davi tinha, pode cair. Está sujeito a isso. Está sujeito a cair, né? Quer dizer, eu acho que a situação se agrava quando a gente não tem o nível de santidade, quando a gente não tem o nível de comunhão com Deus, que aí o diabo bate na gente. Quando eu era moleque, eu não vejo mais muito disso para as crianças. Vocês têm hoje, se é politicamente incorreto, não sei, mas tinha um brinquedo chamado João Bobo. Ele tinha um peso embaixo, você batia, ele levantava, você batia, hoje não é muito comum, mas levantava, né? Então, às vezes a gente fica feito esse brinquedo na mão do diabo, né? Você levanta, ele bate, você vai de novo, e vai de novo, e vai de novo, né? Então, a consciência de que isso pode acontecer na nossa vida, Samuel, é o que vai nos fazer ficar atentos a isso. Eu acho muito perigoso quando a gente diz assim, eu nunca faria uma coisa dessa. Por quê? Porque se eu digo assim, eu nunca, é diferente de eu não me vejo fazendo isso, tudo bem, é uma intenção, mas uma afirmação. Eu nunca faria isso. Bom, se eu penso assim, eu nunca faria isso, é muito provável então que eu não tenha defesa contra isso. Porque eu sou incapaz de fazer isso, então eu preciso me defender em outras coisas. E eu fico sem defesa contra isso. E isso nos coloca numa situação perigosa, né? Uma característica do que acontece com Davi, né, que você comentou aí também, essa intenção, né? A gente vê, como você comentou na semana passada, né, no outro vídeo, que ele foi alertado quanto a quem era aquela mulher. Era uma mulher casada com uma das pessoas próximas a ele, filha de uma pessoa também próxima a ele, Davi. Mas ali naquele momento, Davi já tinha a intenção no seu coração muito bem determinada. Ali eu entendo que ele já tinha caído na tentação, porque, como a gente falou, né, ele teve a oportunidade de não fazer, calma aí, o que eu tô fazendo? É esposa de um amigo, é filha de um amigo, eu tô aqui, os caras estão na guerra, que absurdo eu pensar nessa possibilidade. Mas não, antes mesmo dele perguntar quem era, eu acredito que ele já tinha a intenção ali determinada, né? E eu acho que isso é um grande risco que nós corremos, cristãos e não cristãos, de não admitir, né? Não admitir que algo que a gente pensa, uma certeza muitas vezes que a gente tem, não, eu quero isso, eu vou atrás disso, que aquilo não é bom. A gente se coloca numa situação arriscada, se coloca numa situação perigosa e parece que fica cego para toda a possibilidade de dar errado, né? Aquilo é o que eu quero e pronto, acabou, ninguém tira isso da minha cabeça. Isso é um perigo absurdo, né?
Há autores, eu já li sobre isso, Samuel, autores que dizem que o pecado a execução é algo assim, o pecado ele termina na execução, mas ele começa na escolha, ele começa no coração, né? Então assim, o pecado de Davi não é naquele momento apenas que ele está lá no quarto com a mulher. O pecado, Davi já estava pecando, né? Ele já entrou no pecado naquela situação, como você disse, no momento em que o coração dele escolheu ignorar qualquer outra informação e escolheu: eu quero essa mulher, mesmo que ela não seja uma mulher para mim, eu quero essa mulher. Aí o coração do Davi já estava em pecado, né? E aí o coração dele estando em pecado, ele já tendo caído em tentação, Samuel, para você recuar disso, rapaz, é muito difícil, porque você já caiu. O que a Bíblia fala é que um abismo chama outro abismo, né? Então você já se aproximou tanto do abismo que ele já caiu, a queda já está acontecendo, e a consumação do pecado parece muito mais uma consequência de uma escolha que já foi feita, né? Consumação, né? É que interessante, né? O pecado já está feito, agora eu vou consumir. Agora eu vou consumir o meu pecado. O pecado aqui no meu coração já está feito, agora eu vou consumir ele, né? Vou usar o meu pecado, né? E eu fico pensando também, a intenção de Davi ficou clara. Qual era a intenção da Batseba? Que a gente gosta de falar do Davi, mas ninguém adultera sozinho, né? Quer dizer, da Batseba, tomando banho, será que ela viu o rei? E aí o escritor dá uma informação muito preciosa. Esse texto é lindo, esses trechos, né? Que ele fala assim que ela havia se purificado, né, do seu tempo de menstruação. Isso eu aprendi com a Litéia, minha esposa, né, que é enfermeira, que é da saúde. Eu não sabia. Eu achava que uma mulher só podia ficar grávida antes da menstruação, né, que menstruou e acabou, não tem o óvulo, foi embora. Mas ela me ensinou de que há possibilidade de que a mulher engravide logo após a menstruação. Eu não tenho essa informação, acho que Davi não tinha essa informação, mas Batseba tinha essa informação. Ela havia se purificado do seu período de menstruação, então ela poderia, era um tempo fértil. Havia esse risco. Era um tempo fértil ali para a gravidez. Ela sabia disso. Então, qual era a intenção dessa mulher? Eu não sei. Também queria tomar o café, ela e o Davi, para perguntar para ela também. Qual a intenção de Batseba em aceitar o convite do rei, se deitar com ele, sabendo que poderia ficar grávida? Olha o risco que essa mulher se colocou. É o negócio de assumir o risco, né? De saber daquela condição. Poxa, da mesma forma que Davi tinha a informação que ela era uma mulher casada, com um amigo, filha de um amigo, ela também tinha uma informação que poderia, pelo menos, o simples fato, independente do período que ela estivesse, né, do seu ciclo, da sua fertilidade, já era algo grave, né? Pô, calma aí, o rei tá me chamando, o que tá acontecendo, né? Bom, vamos lá. Mas, o rei tá com segundas intenções. Opa, rei, calma aí, sou casada, você conhece meu marido, você conhece meu pai, e tem mais uma outra informação aqui, ó. Eu tô no meu período de fertilidade, ou estou muito próximo dele, há um risco aqui. Eu penso que Deus também abriu a porta para ela. Teve a oportunidade também. Né? Da mesma maneira como Deus abriu a porta para Davi, Deus abriu a porta para Batseba. E como você falou, né? Ninguém, no caso do adultério, né? Não se comete o adultério sozinho. E ela também tinha alguma intenção obscura, né? Assim como Davi tinha, que já não era tão obscura mais, né?
mas ela talvez também tivesse alguma intenção ali, como no caso do Davi, o pecado já estava lá, né? Quando a intenção foi alimentada, né? foi dado vazão para aquele sentimento, o problema já estava ali. Ela foi lá consumir o pecado também, né? Consumindo um ao outro, né? Então é interessante isso, né? Quando duas pessoas que não fugiram pela porta que Deus abriu para que elas se afastassem da tentação se encontram, né? Ele já vem com o pecado feito no coração, ela já vem com o pecado feito no coração, os dois se encontram ali já caídos em pecado e o resultado não pode ser bom. Com certeza também. O resultado não pode ser bom. Tem uma afirmação que fala, né, que se você quer resultados diferentes, você tem que ter atitudes diferentes, né? Então, a partir de uma escolha de pecado, né, a partir de uma decisão por fazer algo que claramente não é a vontade de Deus, a partir dessa decisão não pode vir nada de bom, não pode se colher frutos positivos a partir disso. E parece que é uma escolha de ambos, né? E o resultado disso foi que a Batseba engravidou. No versículo 5 fala, né? Engravidou, né? Quando nós falamos que não pode dar coisa boa, nós não estamos falando da criança. Uma vida é sempre uma vida. Sim, por mais que alguém possa ter nascido de maneira sem planejamento algum. Muitas pessoas de nós nascem sem planejamento algum. Os pais contam, a gente não ia ter mais filho e veio você, né? Por mais que a nossa vida não seja planejada, por mais que a nossa vida seja concebida de uma maneira muito estranha, é uma vida que Deus permite vir à existência, né? Então a criança não tem nada a ver com esse negócio, mas a Batseba engravidou. E veja que interessante no texto que você falou, né? Ela engravidou e ao invés dela ir lá conversar com Davi, porque ela tinha intimidade agora para entrar na casa do Davi, não tinha? Ela mandou recado, rapaz. Colocou mais uma pessoa na jogada aí. Opa, né? Então aquilo que estava no mundo privado, com a informação, talvez a conversa correndo ali dentro do palácio, né? Porque quem foi chamar e tal, né? O burburinho já estava acontecendo por ali, né? Mas ainda estava muito no privado. Agora tornou-se escandalosamente público. Escandalosamente público. Né? A Batseba chama alguém lá e fala: aviso Davi que eu tô grávida. E Davi, sabe, teve um período disso que eu acredito que ele estava pensando que o pecado dele compensou, porque Batseba não ficou grávida no dia seguinte. Ou pelo menos ela não soube disso, da gravidez, né? No dia seguinte. Pelo menos um mês, né? Para atrasar a menstruação do outro mês e tal, e ter sintomas de mulher grávida. Então, passou lá 20, 30 dias, olha só, fiz e nada aconteceu. Aí é que vem o recado, olha, o preço chegou a conta. Chegou uma conta aí para pagar, né? Você comprou pela internet, já desfrutou do produto, mas agora chegou a fatura do cartão de crédito. Caiu a fatura no cartão e o dólar subiu. O dólar, né? Quer dizer, quando as coisas desabam diante de nós, fruto ou resultado das nossas más escolhas. Sim. Você comentou, né, que é claro que a vida, né, a vida de uma criança que nasce numa circunstância adversa, numa circunstância talvez não planejada, Deus pode tornar todas as coisas, né? Deus tem a soberania e o controle sobre tudo, e de uma situação dessa Deus pode, e vou dar um spoiler da continuação da história, filho de Batseba é o rei Salomão. Não, mas Salomão é o segundo, sabe? Então, sim, é o segundo. Eu vou dar um spoiler lá da frente. Tá. Esse aí a gente não vai contar ainda o que acontece, né? Mas dessa união
totalmente, inicialmente desastrosa, fruto de pecado, que gerou morte naquela situação, né, que também a gente vai falar mais para frente, Deus ainda suscita coisas boas, né? Eu me lembro da história de José. Quando José vira para os seus irmãos, vendido por seus irmãos, ele fala para eles: o mal que vocês me fizeram, Deus tornou em bem. Então Deus tem esse poder para fazer isso, mas isso não justifica o pecado, né? Não torna o nosso pecado, não torna o mal que foi feito justo. Raabe está na genealogia de Jesus, né? Sim. E ela vivia da prostituição. Exato, a prostituta que mentiu para salvar a vida dos espias. Dos espias, né? E olha, é a geração de Davi, né? Jesus vem da linhagem de Davi. Então, é interessante como Deus faz essas... Eu e Samuel estamos antenados com todas as fofocas bíblicas. A gente estava brincando antes, né? Antes de começar, que o povo de Israel tem uma tradição oral muito forte, né? A gente fala desses textos aqui, mas no momento que essas coisas aconteciam, não tinha ninguém registrando de forma escrita. Então, tradição oral, conversando, contando para os seus filhos. Eu fico imaginando o povo de Israel comentando essa história, né? Puxa, você viu o que aconteceu? Davi e tal, ficou lá com a mulher do amigo. Sim, aconteceu isso. E eu imagino, a gente brinca, né? Falando de fofoca, mas eu imagino os pais contando para os filhos: ó, o que acontece. Olha o que acontece quando a gente dá vazão ao pecado, né? E de fato essa história está aqui na Bíblia para nos ensinar algo, né? Para a gente ficar fofocando da vida do Davi, né? É um ensinamento. Exatamente. Então, é isso, né? Esses destaques que a gente colocou hoje, né? Essas paixões arrebatadoras que a gente tem que tomar imenso cuidado com elas, né? Quais são as intenções do nosso coração, né? Qual é o intento do nosso coração? Nós precisamos visitar isso em reflexão, que o nosso coração está planejando fazer, né? E que muitas vezes o resultado disso é uma catástrofe nas nossas vidas. Sim. Pode não acontecer imediatamente, mas a conta chega. Eu gosto muito do texto que o próprio Salomão, né, escreve, quando ele fala que do coração do homem nascem as fontes para a vida, algo assim, né? Querendo dizer que tudo que acontece, tudo que a gente experimenta, as nossas sensações, sentimentos e o que a gente faz, primeiro nasce lá no coração, né? Primeiro há o desejo, primeiro há a intenção, e aí essa intenção colocada em prática vai gerar consequências boas ou ruins, depende do que nós estamos fazendo, das escolhas que nós estamos fazendo. Por isso a importância de nós conhecermos o nosso coração, né? Porque às vezes a gente, nessa era que a gente vive, né, o momento que a gente vive, que a gente teve um vídeo de provérbios que você fez, né, que a gente colocou no ar na semana passada, tá lá na playlist de provérbios, que você fala disso, né? A gente vive numa época que a gente sabe nada de tudo. Mais ou menos isso, né? Pouquíssimo sobre muita coisa. A gente recebe mas a gente acha que sabe tudo de tudo. Exato, e o celular, o computador e as mídias vão bombardeando a gente tem a impressão que conhece tudo, né? Digamos que fosse verdade, né? Que a gente conhecesse tudo, mas no meio de tudo isso, o que a gente menos conhece é a nós mesmos, às vezes. É verdade. Porque a gente está tão entretido com tanta coisa, e ver postagem, e ver Instagram, e ver Facebook, e ver vídeo e tal, e não sei o que, e a gente esquece de se conhecer, né? De entrar no nosso perfil pessoal e, o que eu estou pensando, o que eu estou desejando, quais são meus planos, quando eu estou numa situação no mínimo questionável, né? Como que eu reajo? Quanto tempo a gente reflete, a gente pensa para tomar uma decisão, né? Porque às vezes, como foi o caso do Davi, né? Viu aquela cena, a mulher tomando banho, viu lá pela janela,
A impressão que o texto dá, pelo menos, é que ele não parou. Peraí, deixa eu pensar, o que está acontecendo aqui? Tá todo mundo em guerra, eu sou o rei, eu fiquei, e está me sendo oferecida essa oportunidade. O que eu vou fazer agora? A impressão que o texto dá é que ele foi muito reativo, né? E imediatamente já foi, chamou alguém, vai chamar aquela mulher, e as coisas foram acontecendo sem uma reflexão, né? E eu acho que muitas vezes é aí que a gente erra, né? A Bíblia fala que a gente erra por não conhecer a palavra. E eu entendo que às vezes mesmo na convivência da igreja, tal, às vezes a gente deixa as coisas acontecer muito naturalmente e não para pensar, né? De repente, se Davi tivesse parado para pensar... pouquinho que fosse, mas ali foi o impulso, né? Impulso. Então a gente precisa tomar muito cuidado com a impulsividade, né? Essa coisa de intencionar e realizar ao mesmo imediatamente, né? É preciso tomar muito cuidado com isso. Bom, Sá, já passamos um pouquinho do tempo, é que você está voltando agora, a gente fica empolgado. Os irmãos dão um desconto aí pra gente hoje, foi meu retorno. Essa história continua, meus irmãos, essa história é impressionante, tem muita coisa para nos ensinar. Olha, imagina esse trechinho que a gente leu, já tanta coisa que a gente pode tirar de ensinamento, né? Então nós vamos continuar nos próximos estudos ainda, lendo esses textos e vendo tudo aquilo que Deus preparou para a gente aprender em como lidar com essas situações. Como lidar com o nosso coração, né? Como lidar com os caminhos que tomam o nosso coração. Amém. Você ora, Sá? Oro. Vamos orar lá. Querido Pai, eu agradeço ao Senhor, ó Deus, porque hoje, especialmente hoje, Deus, eu tenho a oportunidade de voltar ao convívio dos irmãos, ó Pai, do pastor, do Bruno que está aqui nos ajudando e de todos os irmãos que vão acompanhar esse estudo também. Eu louvo ao Senhor pela vitória que o Senhor proporcionou em minha vida, Senhor, por ter passado por essa doença e tê-la superado, Deus. Eu louvo ao Senhor porque, diferente de muitas pessoas que nós sabemos, eu não precisei, ó Deus, de hospital, não precisei de internação, e o Senhor foi maravilhoso comigo, Pai. E especialmente agora eu oro, Deus, por todas as pessoas que estão numa situação mais difícil, que o Senhor que o seu poder se manifeste na vida delas e elas possam se recuperar completamente, Pai. Eu louvo ao Senhor pela Tua palavra, que hoje nós pudemos conversar, ó Deus. Eu peço que o Espírito Santo, Deus, nos leve ao entendimento da Tua vontade, nos leve a uma mudança de vida, a uma mudança de comportamento, que nos faça colher frutos, ó Deus, de escolhas sábias, Pai, de escolhas que foram feitas a partir de um coração que se entregou ao Senhor. Que a gente seja menos impulsivo, que a gente possa perceber, ó Deus eterno, a intenção do nosso coração e a partir disso, Deus, clamar ao Senhor que o nosso coração seja transformado de acordo com a Tua vontade. Eu oro para que isso seja uma realidade na minha vida e uma realidade na vida de todos os nossos irmãos. E agradeço mais uma vez por esse momento, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Até o próximo estudo. Pessoal, um grande abraço, mais uma vez uma alegria poder voltar e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.